Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Olá, eu sou o Padre Lineker Mateus. Eu sou da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, amigo da comunidade Colo de Deus, e temos uma alegria, tenho uma grande alegria no coração em poder viver com vocês esses momentos de partilha e de formação. Nós vamos aqui mergulhar naquilo que é o auge da vida da igreja, aquilo que é o mais importante da história da igreja, da vida da igreja, que é a Sagrada Liturgia. Sem a liturgia, nós não somos nada. Sem a liturgia, nós não somos quem nós somos. Então, um privilégio para nós podermos refletir sobre esse tema. Eu quero começar falando sobre história, contando para vocês algumas coisas que são importantes. Vocês sabem que no final do século passado, ali tivemos a Segunda Guerra Mundial, e o mundo mudou depois da Segunda Guerra. Imagina só, Hitler, Holocausto, todas aquelas tribulações, todas aquelas coisas. E a igreja se vê então diante de tudo isso. Como dar respostas ao homem pós-guerra, ao homem moderno, ao homem que está buscando sentido na sua vida, ao homem que está buscando sentido para a sua existência. A pergunta que o povo fazia no pós-guerra era: será que existe bondade no ser humano? Onde está Deus no meio de tudo isso? E a igreja, que é essa mãe, mestra da humanidade, vai querer responder a essas afirmações. Após a morte do Papa Pio XII, que foi um papa muito importante na história da igreja, que ficou por muitos anos, mais de 20 anos, como pontífice, foi eleito um papa já de mais idade, que assumiu o nome de João 23, São João 23 hoje. E um dia, São João 23, imaginem vocês, lá na Praça São Pedro, na noite de Natal, vai chegar na praça e vai dizer assim com coragem: meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito fala ao meu coração e eu vejo que a igreja precisa se renovar. As paredes estão mofando, as coisas não estão acontecendo como deveriam. Precisamos dessa graça do Espírito Santo sobre nós. Por isso eu convoco um concílio que vai ser um divisor de águas na vida e na história da igreja. E naquele dia, aquele Papa vai então convocar o famoso Concílio Vaticano II, que vai mudar, de certa maneira, o jeito da igreja ver o mundo e do mundo ver a igreja. E eu estou contando para vocês essa história porque o que é um concílio? Um concílio é uma reunião com todos os bispos do mundo todo. Todos eles se reúnem junto do Papa para refletir assuntos sobre a fé e a moral. O Concílio Vaticano II, então, vai acontecer ali em 1963. Os bispos do mundo inteiro vão se reunir lá no Vaticano com o Papa. E a primeira coisa que eles vão falar é: precisamos renovar a igreja. Comecemos renovando-a pela liturgia, porque a liturgia é o lugar onde Deus fala ao seu povo e Deus é glorificado por sua igreja. E vai ser uma bênção, um espetáculo para a história da igreja, o que vai acontecer naqueles 2 anos, 3 anos no Vaticano. O Espírito Santo vai assistir aos nossos bispos e no final de tudo isso vai sair um documento que vai pedir uma revisão de tudo aquilo que a igreja é, de tudo aquilo que a igreja faz, para a igreja responder ao homem moderno. Antes do concílio, por exemplo, a missa era celebrada em latim. Vocês devem saber dos seus avós, dos mais antigos, que participavam da missa em latim. O padre estava sempre voltado para o altar, isto é, de costas para o povo. Imagina só a cabeça de quem estava num período assim de crise, de transição, de dificuldade, pós-guerra,
com aquele sentimento todo dentro do coração e chega lá na igreja para celebrar, para rezar e talvez não consegue, né? Falta proximidade, falta sensibilidade e os bispos vão dizer: não podemos mais ser assim. Precisamos falar de modo com que todos entendam. Precisamos corresponder àquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem para nós hoje. Então, a primeira coisa a ser reformada vai ser a Sagrada Liturgia. Eu quero meditar com vocês, a partir do Concílio Vaticano II, o que é a liturgia, então. Afinal de contas, o que é isso? Por que nós celebramos? Por que nós nos reunimos? Qual a importância da liturgia? No Concílio Vaticano II, o primeiro texto aprovado foi o texto sobre a liturgia, que se chama Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. E o número 10 vai dar uma explicação assim geral que todos nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Presta atenção, se você nunca ouviu isso, se você nunca ficou sabendo disso, é agora que Deus quer falar para você. O concílio diz assim: a liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Isto é, a liturgia é a meta, o cume, o ponto mais alto da vida da igreja, mas também é a fonte de onde brota tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela deve ser, tudo aquilo que ela é chamada a realizar. Essa é uma pergunta que nós precisamos sempre nos fazer. Será que o nosso ministério, a nossa vida de igreja, o nosso serviço dentro da comunidade, ele tem esse sentido? Brota da liturgia ou faz-nos chegar até ela? Tudo precisa ser estritamente litúrgico, deve nos levar para esse momento, nos levar para esse que é o auge, né, de tudo aquilo que somos. Então, liturgia é o cume, ou seja, o máximo, onde tudo deve chegar, mas também é a fonte de onde brota toda a vida da igreja. Tá, padre, mas então me explica o que é a liturgia no fim das contas. Vejam, Deus quis salvar a humanidade. E se a gente abre a palavra de Deus, abre a Bíblia Sagrada, desde o primeiro, né, lá desde o Gênesis, a gente vê Deus querendo salvar o seu povo. Deus faz uma primeira aliança, Deus liberta o povo do Egito, Deus fala pelos profetas e o povo não escuta, o povo não compreende. E Deus envia seu Filho Jesus para nos salvar. E Jesus realiza então a obra da redenção, realiza a obra da salvação. E esse Jesus que vem à humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, fala-nos palavras de salvação, toca a nossa vida, perdoa os pecados da humanidade e abre-nos as portas do paraíso. Porém, Jesus presencialmente ficou aqui desde o ano 1 até o ano 33, podemos dizer assim, se fizermos uma linha do tempo da presença física de Jesus aqui nessa terra, de quando ele nasceu da Virgem Maria até a sua ascensão aos céus. E aí Jesus, querendo continuar a sua obra salvadora, vai enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, o Espírito, o defensor, o Paráclito, aquele que vai nos fazer recordar todas as coisas que Jesus nos disse. E desde o dia de Pentecostes, presta atenção, desde o dia de Pentecostes, a igreja sempre se reunia ao redor dos apóstolos, na comunhão da fração do pão e na oração. Ou seja, desde o início, desde a vinda do Espírito Santo sobre a terra, a igreja continua se reunindo para celebrar Cristo vivo, para celebrar Cristo no meio de nós, para trazer essa presença de Jesus dentro da humanidade. Então, o que é a liturgia? A liturgia é Deus continuando a sua obra salvadora hoje. Então, a obra de Cristo continua na igreja e pelos apóstolos, por cada um de nós. E ela se coroa na liturgia. A liturgia serve para dar glória a Deus,
mas também para santificar a humanidade, para santificar a cada um de nós. Então, esse é o grande privilégio de sermos cristãos católicos. É na liturgia que Deus coroa a sua obra, porque o próprio Deus desce do céu e caminha com a humanidade e alimenta o seu povo e está junto de nós. Cristo está então presente na sua igreja, dentro da liturgia. E isso é muito importante que vocês saibam. No número 7 da Sacrosanto Contínuo diz assim, para levar a efeito obra tão importante, que é a obra da salvação, Cristo está sempre presente em sua igreja. Lembra que Jesus falou antes de subir ao céu? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Não tenham medo, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, para continuar a obra salvadora de Cristo, ele está sempre presente na sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas, nas celebrações litúrgicas. Ora, Jesus não deixaria a igreja abandonada. Jesus não abandonaria os seus. E ele continua presente na igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. E esse documento, Sacrosanto Contínuo, nos fala de algumas presenças de Jesus dentro da liturgia, que é muito importante que todos nós saibamos. Vejam, Cristo está presente no sacrifício da missa, na celebração da Eucaristia, na celebração da missa, de dois modos, tanto na pessoa do ministro ou do sacerdote. Vejam, o sacerdote, pela força do sacramento da ordem, quando celebra algum sacramento, quando celebra a Eucaristia, age na pessoa de Cristo. É pela força do Espírito Santo, é por essa graça tão espiritual que ele abre as portas do céu para a humanidade. Por isso o sacerdote sempre vai falar em primeira pessoa. Quando pega o pão, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Sangue de quem? Sangue de Cristo. E quando vai absolver os nossos pecados, eu te absolvo. Mas não eu como pessoa, como padre, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Cristo está presente no santo sacrifício da missa ou nos sacramentos, na pessoa do ministro. De modo que o sacerdócio precisa ser, então, valorizado por nós. Cuida do seu padre. Quando ele estiver celebrando a Santa Missa, independente do que ele é, independente do que ele já fez para você, independente do que ele pensa de você, é Cristo que está celebrando a liturgia. Cristo está presente no santo sacrifício da missa, na pessoa do ministro, mas, sobretudo, nas espécies do pão e do vinho. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue de Jesus. Tem cheiro de pão, mas é o corpo de Cristo. Tem cheiro de vinho, mas é o sangue de Cristo. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo. Corpo e sangue, alma e divindade, Cristo vivo, Cristo no meio de nós. Cristo está presente na sua igreja, na Eucaristia, na pessoa do ministro e nas espécies eucarísticas. Mas também Cristo está presente na força de todos os sacramentos. Todo sacramento realizado pela igreja, nos 7 sacramentos realizados pela igreja, Cristo está presente. De modo que, por exemplo, quando alguém batiza, é Cristo quem batiza. Quando alguém se casa, celebra um matrimônio, é Cristo que está celebrando o matrimônio dessas pessoas. Quando alguém recebe a unção dos enfermos, é Cristo que está ali ungindo o doente. Ou seja, Cristo está presente em todos os sacramentos. Olha que forte o que diz o documento. Diz assim, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Pedro batiza, Cristo batiza. Judas batiza, Cristo batiza. É na força do sacramento que ele age. Cristo está presente, então, na Eucaristia, na pessoa do ministro e nas espécies eucarísticas. Cristo está presente na força dos sacramentos. Cristo está presente pela sua palavra,
pois é Ele mesmo quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras. Toda vez que a Sagrada Escritura é proclamada pela igreja e na igreja, é o próprio Cristo que nos fala palavras de salvação. De modo que é importantíssimo nesse momento, então, a gente estar ali, concentrado, prestando atenção, vivenciando aquele momento, porque Cristo está falando. É como se ele subisse novamente na montanha e fizesse o sermão da montanha. Fala aos nossos corações. Ele está presente na sua palavra. E por último, Cristo está presente quando a igreja ora e salmodia. Como assim, padre? Cristo está presente quando a igreja está reunida em assembleia. Por isso que é importante nós nos reunirmos como igreja, como comunidade, para celebrar a liturgia, para celebrar os sacramentos, porque onde dois ou mais, ele mesmo prometeu, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. E a igreja é o corpo místico de Jesus. Então, quando se reúne para celebrar a Eucaristia, é Cristo que está ali presente, orando e salmodiando. Ou seja, Cristo está presente dentro da liturgia, Cristo está presente no meio de nós. E aqui na terra, a gente vive o que viveremos na eternidade. Na liturgia da terra, diz a Sacrosanto Concílio, na liturgia terrena, nós participamos de modo antecipado na liturgia do céu. Ou seja, o que vai ser o céu, minha gente? Vai ser a adoração eterna, vai ser Cristo no meio de nós, Cristo sentado no trono, os anjos, os santos e todos nós ao redor do trono. Então, quando a gente se reúne para celebrar a liturgia, a gente está vivendo o que a gente vai viver na eternidade. Então, se você não gosta da Santa Missa, cuidado. Pode ser que o céu não está muito dentro do seu coração. Se você acha a Santa Missa chata, cuidado. Pode ser que para você o céu vai ser chato, porque é ali, na liturgia, que a gente vê o ápice e a fonte da vida da igreja. E a Sacrosanto Concílio vai dizer, presta bem atenção, para a gente ir concluindo esse primeiro bloco. É desejo da Mãe Igreja que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação das celebrações litúrgicas. Ou seja, é desejo da Igreja que todos nós participemos de modo ativo. Ou seja, a gente não vai para a missa para assistir à missa. Não, a gente vai de modo ativo, a gente reza, a gente canta, a gente é a igreja viva ali reunida, de modo ativo, participamos. Então, quando você estiver na missa, você canta, quando você estiver na missa, você responde, quando você estiver na missa, você entrega. Participar de modo ativo, de modo consciente. Não é um teatro, não é uma representação. Não, é trazer para hoje a celebração, é trazer para hoje a salvação. E a gente só vai fazer isso se a gente entender o que é aquilo, entender o que é a Santa Missa, modo consciente, entendendo o que a gente está vivendo. E de modo frutuoso, né? Modo pleno, fazer com que o meu corpo e o meu espírito alcancem um estado tão grande de graça que eu seja envolvido nesse mistério de salvação. Então viva tudo isso, pense, a liturgia é o ponto mais alto da minha fé. Sem a liturgia, nós não somos nada. Sem a liturgia, nós não vamos muito longe. E a liturgia quer ser essa obra de salvação de Deus para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós. Ao longo desse curso, nós vamos ter a oportunidade de mergulhar mais e mais na Sagrada Liturgia. Entender que ela é muito mais do que a celebração da Santa Missa, mas é aquilo que nos torna católicos. É aquilo que nos torna verdadeiramente seguidores, discípulos de Jesus. Mas é aquilo que dá glória a Deus de modo pleno, de modo verdadeiro. Que Deus abençoe você e que esse curso seja a oportunidade da gente conhecer mais e mais a nossa igreja. E com certeza Deus tem muito a fazer na sua vida através da Sagrada Liturgia.